Edivaldo. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar o meu amigo, meu companheiro, o companheiro Eric, para estar me ajudando, né, que ele já faz parte da minha pregação, né? Ele é o anestesista e Jesus é o médico aqui nessa noite, amém? Muito feliz de estar aqui nessa noite, fazendo a obra do Senhor. Estava eu trabalhando, fiquei sabendo que ia pregar hoje era 5h30. Na hora que estava indo trabalhar, minha esposa falou, que a pastora mandou para você. Falei, benção, amém. A gente tem que estar feliz, né, irmão? De estar na casa do Pai, de estar fazendo a obra dele. Igual eu costumo falar, se tiver uma oportunidade, não deixa passar, porque pode ser a última ou a única. Eu costumo falar, se todo mundo fizesse como se fosse o último dia, nós daríamos o melhor para o Senhor. Se fosse o último culto, nós faríamos o melhor para o Senhor. Se nós soubéssemos que hoje seria o último culto, pode ter certeza, nós fazíamos o melhor para o Senhor. Então eu te convido a fazer o melhor para o Senhor. Faça de todo o culto como se fosse o último, porque nós não sabemos o dia que ele vai vir. Amém? Abra vossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Aos amados que possam se pôr de pé, reverência à palavra do Senhor, assim seja feito. Estarei lendo a palavra do Senhor. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela. Ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando o que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto, e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Aqueles que acreditam nessa palavra, dão glória a Deus, tome seu assento. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, nessa noite, ó Pai. Peço a Ti nesse momento, ó Deus, que eu venha me desvaziar de mim mesmo. Senhor, ministra ao meu coração aquilo ao qual que o Senhor queira falar conosco, não aquilo ao que queremos ouvir, Pai. Nos exorta, nos ensina. Que nessa noite, ó Pai, Sua palavra seja clara, concisa, mas fala conosco, Senhor. Nós saímos, ó Deus, do nosso lar para ouvir a Tua palavra, não para ouvir o pregador. E assim eu te peço, soberano, fale com o Teu povo, fala com a Tua igreja. Assim nós necessitamos de ouvir a Sua voz. E queremos, ó Deus, sair diferente, não da mesma forma que entramos, mas sim, Senhor, sendo tocado e sendo transformado nessa noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus, te agradeço, Pai. Amém. Acabamos de ler sobre uma história a qual a narrativa não é nada alegre. É uma história de um enterro. Bem sabemos que um enterro não tem muitas das vezes felicidade, mesmo
muitas das vezes sendo uma pessoa a qual seja convertida, mas sendo nosso parente, nós sentimos aquela dor, aquela tristeza, a tristeza de perca. Mas o que eu quero te falar nessa noite, que chegou o dia que Deus vai repreender toda a perca a qual nós tivemos todo esse ano. Deus vai repreender tudo aquilo a qual nós perdemos, tudo aquilo a qual nós viemos perder. O Senhor está repreendendo hoje. Porque muitas das vezes nós passamos anos, meses, e só perdemos. E podemos ver que a história dessa mulher não foi diferente, porque era uma viúva. Para uma senhora ser uma viúva, tinha que perder o seu marido. A vida dela era marcada de percas. Eu não sei qual foi a sua situação a qual você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual foi o seu propósito que você entrou aqui nessa noite. Mas eu sei de algo, que o Senhor, que apareceu no meio do caminho dessa mulher, está aqui nessa igreja nessa noite. Era uma história a qual essa mulher viveu perca do seu marido. E bem sabemos que nessa época a mulher não tinha valor algum. A mulher não podia trabalhar, a mulher não podia ter sua vida própria. Quem era o dono de casa, quem que trazia alimento para dentro do seu lar era o esposo. E na perca do seu esposo, toda a esperança, toda a confiança seria transferido para o seu filho. Porque a lei de Moisés, a qual foi escrita, não podia a mulher trabalhar. E eu, nessa semana, lendo sobre luto, sobre enterro, comecei a ver que nessa época a situação era muito dolorosa, bem mais pior do que os tempos de hoje, porque a casa da pessoa que o seu querente, seu amado, alguém da sua família morresse, ela se tornava como uma casa imunda. Não podia fazer comida nela, não podia fazer nada, porque ela se tornava imunda. E nós sabemos também que a lei de Moisés fala que era proibido tocar em mortos, proibido tocar em esquife, que significa caixão. Mas o Senhor veio para mudar a história. O Senhor vem para quebrar protocolo. E nessa noite eu tenho algo para te falar. Ele está aqui para mudar algo na tua vida. Ele está aqui para mudar o protocolo. Aquilo que o homem falou que não vai dar certo, Deus manda vir aqui nessa noite com uma voz profética para falar. Aquilo que te falaram nessa semana que não ia dar certo, vai dar certo sim. Vai dar certo sim, porque Ele vem ao teu encontro nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele não é um vento, mas Ele anda. Ele não é um fogo, mas Ele queima. Ele é uma pessoa, e a pessoa do Espírito Santo está aqui. Quando eu cheguei aqui, eu já senti grandemente a presença do Senhor. Quando eu saí do meu lar, dobrei os joelhos, estava orando e senti grandemente a presença do Senhor. Ele está onde você estiver, meu amado. Basta você ajoelhar e orar e chamar pelo Filho de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pelo Filho de Deus vivo. É só você chamar. Mas o engraçado é que essa mulher não chamou. Essa mulher não tinha mais força. Essa mulher estava sofrendo. Estava passando por uma grande dificuldade, porque outra hora ela depositou todo o seu sonho, toda a sua esperança no seu esposo. Ela sabia que ele saía para trabalhar e voltava com o mantimento da tua casa. Ela sabia que ele, que era o mantenedor da casa. Ela sabia que ele ia trabalhar, que ele ia voltar com mantimento para a sua casa e ela ali cuidando do teu filho. Mas chegado algum momento da sua história, algo aconteceu com seu esposo, a Bíblia não relata, mas ele veio a falecer. Automaticamente ela passou a transferir todo o seu sonho para o seu filho. Por quê? O homem ficaria no lugar o pai, porque era um filho homem. Então ele poderia trabalhar.
A Bíblia também não relata qual idade ele tinha, se era jovem, se era moço. Mas que eu venho falar nessa noite, que o Senhor vai dar solução para o teu problema. Porque para muitos que viram aquela situação, aquela mulher passando pela mesma situação a qual passou antes, passando pelo mesmo caminho ao qual ela já tinha passado, um caminho que ela já conhecia. Todo mundo olhava para ela e vendo aquela situação, porque historiadores falam que o parente, ou a esposa, ou o marido, ou qualquer que seja, tinha que ir na frente do cortejo, para todo mundo saber que ali ia quem era o parente do defunto. Um sinal de humilhação. E ali a Bíblia nos fala que a grande multidão junto com ela. Creio eu que muita gente chorando do seu lado, muita gente falando: acabou. Acabou. O que você vai fazer agora? Porque muitas das vezes nós passamos por situações difíceis. E muitas das vezes encosta as pessoas perto de nós. Não para falar uma palavra, até mesmo uma amiga. Mas muitas vezes para falar uma palavra, para colocar nós lá embaixo. Acabou. E agora? O que você vai fazer? Acabou a sua situação. Não tem mais jeito, não tem ninguém por você. Mas eles não sabiam que existia um Jesus Cristo. Eles não sabiam que existia um Deus Altíssimo. Que não precisa ter ninguém, basta ter Ele do nosso lado. Basta ter Ele do nosso lado. Não precisa ter ninguém ao nosso lado. Basta ter Jesus Cristo. Basta ter o Espírito Santo conosco. E aquela mulher, creio eu, olhando pelo olho espiritual, a tristeza profunda daquela senhora, chorando, se lamentando, e já pensando o que vai ser de mim, o que eu vou fazer agora. Porque nós sabemos que no enterro, todo mundo chora, todo mundo abraça, todo mundo fala palavra amiga, todo mundo fala palavra de consolo, muitas das vezes dentro de um velório. Mas quando chega a hora do enterro, todo mundo vai embora. Só fica você, e muitas das vezes, só você. Você olha para um lado e não vê mais ninguém. Você olha para o outro lado e já não vê mais ninguém. Se encontra, às vezes, muitas das vezes, só. Essa mulher, creio eu que ela já estava imaginando o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou ter que enterrar meu filho, a qual eu tanto amei, tanto cuidei, tanto zelei, que ali estava a minha esperança, ali estava um futuro. Eu não sei quais são os sonhos que você enterrou. Eu não sei qual o sonho que você chegou a enterrar, ou que já morreu na sua memória, mas eu tenho algo para te dizer. Hoje é noite de ressurreição. Hoje é noite que Deus vai ressuscitar todos os sonhos, aquele a qual você já não sonha mais. Deus vai ressuscitar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Muitas das vezes você deve ter entrado como filho da viúva de Naim, já morto. O que é isso, presbítero? Muita gente já não tem mais força para buscar. Muita gente já não tem mais força para adorar. Muita gente já não fala mais em língua estranha. Muita gente já não sente a presença do Espírito Santo. Uma pessoa que não fala, uma pessoa que não respira, uma pessoa que não sente mais nada, está morto. Mas nessa noite, o Senhor quer ressuscitar. Nessa noite o Senhor quer renovar. Nessa noite o Senhor quer renovar crente aqui nessa noite. Já não sente mais a presença do Espírito Santo. Já não fala mais em língua estranha, mas nessa noite o Senhor quer te tocar. Mas a palavra do Senhor nos fala no versículo 13, vendo o Senhor. Vendo-a o Senhor. Será que Deus está te vendo aqui nessa noite? Será que Deus está te vendo aqui essa noite? Ou você vai ficar calado, esperando Deus passar, e nem olhar para o lado, e nem olhar para você? Porque muitas das vezes nós entramos dentro da igreja, entramos calados, não glorificamos o nome do Senhor, não dá glória, não dá aleluia. Entramos e saímos da mesma forma, pois fala que o culto estava frio, que o culto estava morto. Mas quem entrou morto, será que foi o culto? A palavra do Senhor em Pedro
1 Pedro, versículo 3, 9 fala: nós somos sacerdotes reais, escolhido, um povo eleito, escolhido por o Senhor. E o sacerdote tinha como obrigação de entrar no Santo dos Santos, e era uma vez por ano, e muitas vezes ele nascia, crescia, era sacerdote e nem entrava no Santo dos Santos, porque eram muitos. E nessa noite você tem a oportunidade de estar no Santo dos Santos e ainda não abriu a boca para dar glória ao Senhor. Entrou no Santo dos Santos, tem a oportunidade de estar todo dia na presença do Senhor e não dá glória a Deus, não dá aleluia. Porque o incenso é a glória, glória a Deus. Por que nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo nas igrejas? Porque o povo já não dá mais glória a Deus. Muitas das vezes está frio, fala, mas por que o irmão fala, se incomoda até com a língua estranha do próximo, do lado? Mas porque ele entrou como um iceberg e sai como uma geladeira. Adaravassé dele montou. Quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu comecei a buscar, comecei a jejuar, comecei a ir para o monte. A primeira vez que eu fui no monte na minha vida, eu tinha 3 dias de crente. Eu achei uma crente para falar na minha vida, não vá que você não pode. Eu falei, meu Deus. Sempre vai ter alguém que vai falar que você não pode, que você não vai conseguir, mas eu tenho algo para te falar. Você pode, você vai, porque é o Senhor que permite. E ela falou que eu não podia subir, porque era novo convertido, mas eu falei assim, eu não conhecia nem a Bíblia direito, mas eu falei assim, mas a palavra do Senhor fala que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, levantamos a mão, Ele joga no mar do esquecimento todo o nosso passado. Então eu vou. E fui, e para a honra e glória do Senhor, fui batizado com 1 mês de evangélico. Amados, hoje em dia nós entramos em algumas igrejas para pregar. Muitas das vezes eu comento com minha esposa, aconteceu um milagre naquele lugar. Mas qual foi o milagre? Daravassu de cantarabassai. Aconteceu um milagre. Desceu neve do céu. Tão gelado que o povo era. Aí depois tem coragem de falar. Mas eu quero te falar nessa noite. Não dependa do pregador para fazer a sua essência subir. Seu incenso subir. Deus quer te ver. Deus olhou aquela mulher, Deus viu ela, Jesus viu ela, e Ele quer te ver nessa noite. A palavra do Senhor fala, Lucas fala bem claro, vendo-a o Senhor, e o Senhor está aqui nessa noite querendo te ver, querendo ver você glorificar o nome dEle, porque Ele é o poderoso de toda a honra, de toda a glória. É para Ele que nós devemos louvar, é para Ele que nós devemos adorar, é para Ele que nós devemos glorificar, é para Ele. Se nós queremos mudança na nossa vida, começa a mudar os seus cultos, começa a mudar a forma que você entra na igreja. Muitas das vezes nós sentamos no mesmo lugar, no mesmo fundo ou na frente, mas sempre do mesmo jeito. Deus quer mudar a história. Deus mudou a história dessa mulher. Muitos já estavam falando, mas uma vez vai acabar a vida dela. Vamos enterrá-la, o filho dela. E ali devia estar já os coveiros de plantão, já esperando para enterrar. É assim na minha e na sua vida. Vou falar que Deus está mandando falar. Muitas das vezes os coveiros estão dentro da igreja, estão do nosso lado, só esperando ver nós cair para poder jogar terra. Infelizmente, nós vivemos uma situação dessa forma. Infelizmente, nós estamos passando por uma situação a qual os crentes estão querendo matar crente, pastora. Usando a língua, é calúnia. Mas eu tenho algo para te falar. O Senhor está aqui nessa noite te olhando, falando, aguente mais um pouco, que eu também fui caluniado. Eu fui crucificado, eu fui açoitado. Então aguente. Porque a vitória está chegando. Enquanto estão falando da tua vida, sabe por quê? É porque a vitória está chegando. A vitória está próxima. Ninguém atira em árvore que não tem fruto. Uma pedra. Eu, quando era novo, não podia ver um pé de manga. Eu queria jogar pedra para cair uma manga, para poder comer manga com sal. Eu amava manga com sal. Então, se não tiver fruta, nem olho para ela. Se não dá fruto.
Então se estão atacando pedra em você, pode ter certeza de algo. Deus está te agradando de ti. Deus está se agradando de você. Amados, não preparei nada para pregar nessa noite. Falei, Senhor, nessa noite vou me esvaziar e que o Senhor fale conosco. Fala o que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade na casa, porque a casa é do Senhor. Então fala da forma que o Senhor quiser. Nos exorta, nos ensina, para nós sairmos daqui mudado. Para o próximo culto ser melhor do que esse, do que o outro. Um ser melhor do que o outro, mas depende de quem? Depende de nós. Nós todos. Nós faz parte do corpo do Cristo. Então nós temos que se alegrar na presença de Deus. Aquela mulher estava triste porque ela teve uma perca. Eu garanto para você que a perca que ela teve, você não teve hoje. Para estar aí com a cara de triste. Porque quem serve o Senhor sabe que todo mal coopera para aquele que ama Jesus Cristo, que ama Deus. Mesmo que às vezes possa ser uma situação muito dolorida, possa ser uma prova, mas eu vou falar algo para você. Essa prova não vai te matar. Essa prova não vai te matar. Eu não sei o que você anda passando dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Mas eu tenho algo para te falar. Se Deus ressuscitou mortos, esse problema ele não vai resolver. Se for uma doença, pode ter certeza de algo. Para ele não é nada. Você vai sair curado. Em nome de Jesus. Eu não sei se você entrou com algum problema de saúde, mas Deus manda te falar nessa noite. Você vai sair curado, porque onde você chega, Deus está, algo acontece. E Jesus foi para a cidade de Naim, ele tinha um propósito, porque quando Jesus vai a algum lugar, pode ter certeza, ele tem um propósito para fazer algo. Diferente de nós, que muitas das vezes nós vamos para algum lugar sem propósito. Mas Jesus não são igual a nós. Jesus vai com propósito. E ele foi com propósito para quê? Para fazer a vergonha se tornar em honra. Daravaçu, você não entendeu. A vergonha vai se tornar em honra na tua vida. A vergonha que você passou vai se tornar em honra. Sabe, a Daravassai, aquele povo olhou para você e falou, lá vai, tá indo de novo na mesma história, tá passando no mesmo caminho. Sabe que Deus manda te falar? Que hoje, a Daravaçu decanta Arabassai, ele muda a tua história. Sabe por quê? Tem data e tem hora para mudar. E essa noite chegou o seu dia para mudar a tua história, mudar a sua situação. Sabe aquele que te caluniou? Sabe aquele fofoqueiro que falou da tua vida? Daravaçu decanta Arabassai. Deus manda falar, não se preocupe, que eu já estou tratando com ele. Daravassé decanta Arabaçu. E hoje Anamandorevassai, eu venho aqui para curar teu coração. Daravassai, eu sei que as calúnias foi muito, as pedradas foi muita, mas hoje Aravassai, eu me levanta do mandai para te falar. Eu te escolhi dentro do ventre da tua mãe. O inimigo sempre vai se levantar, porque ele sabe o que Deus tem na tua vida. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem para o amanhecer. Conta os dias que você vai ver essas pessoas que te caluniaram. Nanamandou, medeiravassai, vai se tratar contigo. Uravassé demandou. Só conta os dias. Assim lhe diz o Senhor. Fique em paz. Descansa teu coração, que eu ouvi tuas lágrimas. Quantos dias, semana você entrou no quarto e falou, não aguento mais, Senhor. Já não aguento mais essa situação, essa calúnia, essa defama. Mas Deus fala, eu entrei hoje para mudar a tua história. Eu cheguei de encontro a você para mudar a situação. Adavassai, demandorevassum. Abra a tua mão. Namandorevassum nebadai. Deus te coloca aravassuderebadaravassai. Uma grande responsabilidade na sua mão. Uma grande vitória. Muitos olharam para você e falaram, ali não vai dar em nada. Ali não vai chegar em lugar nenhum, mas aravassu, mas quem te chamou foi Deus. Abassai. Só deixa Deus trabalhar na tua vida. Abre o teu coração, deixa Deus trabalhar na tua vida. Aravassu. Você vai ver que Deus vai fazer na tua vida. Nabassede. E muitos olharam para aquela situação daquela mulher e falou, já era, acabou.
Muitos estão olhando para a minha situação e para a sua e falando, já era. A faculdade não vai dar certo. O seu trabalho não vai dar certo. Mas Deus manda falar e está abrindo uma grande porta. Se essa fechou, porque Ele tem uma melhor. Muitas vezes nós não entendemos. E a situação dessa mulher nós vemos que é de perca. Mas Deus falou, hoje eu estou colocando fim nas percas na sua vida. Naravassuda e mandai. Chega. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei qual a noite que você está passando. Noite já fala de trevas, escuridão. Eu não sei qual é a escuridão que você está, mas tem algo para te falar que tem um fim. Essa noite na sua vida vai ter um fim. A noite na sua vida vai ter um fim, a alegria vai vir pela manhã. Um Salmo 56, versículo 8 fala: constantes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas e no teu odre não estão elas escritas no teu livro? Você vê, uma lágrima fala mais do que às vezes umas palavras. Muitas das vezes nós não entendemos que a irmã fica chorando todo culto. Muitas das vezes nós não entendemos que a irmã chora. Mas uma lágrima fala mais do que às vezes eu abrir a boca. Deus é especialista em ler lágrimas. Nós vimos no caso de Ana. Quantos anos Ana chorou, até chegar num ponto que nem falava mais. Só chorava. Porque o Senhor lê as suas lágrimas. Nessa noite o Senhor está colhendo as suas lágrimas. Andaravassé demandai. Amado, nós temos que acreditar. Nós temos que ter mais fé. Os milagres ainda acontecem porque o Jesus que nós servimos não mudou. Ele não mudou. É o mesmo de ontem, o de hoje. O mesmo que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou a filha de Jairo e o filho da viúva, é aquele que vai curar o seu coração. É aquele que vai abrir porta para você onde não tem porta. É aquele que vai mudar a sua situação. Aquele que vai tirar você da vergonha e te colocar em destaque, lugar de honra. É Ele que muda a história, Ele não mudou, quem mudou somos nós. Foi igual a pastora falou da minha situação. Eu também não acreditava que uma hora ou outra ia estar falando da palavra do Senhor, porque mal e mal eu falo português correto, todo mundo já percebeu, mas Deus dá graça. Muitas das vezes não é errado estudar, mas infelizmente eu escolhi um caminho ao contrário ao qual Deus tinha para mim. Encerrei meus estudos no quarto ano, na quarta série, mas eu não estudava, só ia para a escola bagunçar. Inclusive com o evangelista Max que pregou aqui, nós só cabulava para roubar cavalo, roubar bombeta, e assim, bagunçar e não estudava. Olha o que Deus faz. Né? Dá capacidade para nós poder ler, para nós poder... É Deus que faz, é Deus que muda. Se Deus mudou minha história, não vai mudar a sua situação. Se Deus me arrancou da vida do crime, não vai arrancar teu filho, teu marido, da cachaça, da vida do crime, da vida errada. Ele devolveu o filho para a viúva. Ele vai te devolver seu filho. Ele vai te devolver seu filho, mulher. Ele vai te devolver seu filho, homem. Ele vai te devolver seu marido. Muitas das vezes nós não acreditamos mais. A situação da viúva já não estava mais acreditando. Não tinha como, porque ela perdeu o marido. E ela nunca tinha visto uma ressurreição. O marido dela morreu. Então como ela ia acreditar numa história dessa? Imagino eu quando Jesus chegou e falou assim, ó. Para, não chores mais. Ela deve ter sentido algo profundo no seu coração, porque é muito fácil eu chegar e falar para você não chore mais e nada acontecer. Porque eu sou ser humano, eu sou humano. Mas quando Jesus chega e fala, não chores mais, não chore mais, não chore mais, pode ter certeza de algo. Ele vai mudar a história da sua situação. Ele vai ressuscitar.
Eu falar é uma coisa. Agora, quando Jesus fala, é outra coisa. E Jesus falou, Daravassu, decanta, arabassai. Fala para minha igreja que eu vou mudar a história. Fala para minha igreja que eu vou mudar a situação. Aquele que está na vida do crime vai sair da vida do crime. Aquele que está na cachaça vai sair da cachaça. Darabadarabassu, nemandarabadai. Deus muda a história. Mudou a minha. Muitas das vezes eu podia falar assim, é difícil. Eu olhava assim, eu falava assim, isso daí é engano. Eu olhava dentro da cadeia, os caras pregando, até mesmo uns crentes dentro da cadeia, eu falava, é tudo mentira. Estão se escondendo atrás da Bíblia. Eu não acreditava. Mas sabe, você vê. Deus transforma, Deus muda. Deus me arrancou da mão de Satanás. Com as mãos fortes. É igual a pastora falou, eu poderia ter morrido porque eu saí devendo dinheiro. Saí devendo 3.850, mas eu falei assim, ó, eu não vou roubar mais, eu não vou traficar. E eu tinha acabado de sair da cadeia. Falei, ó, tô indo para a igreja, aceitei Jesus. Aí falaram para mim assim, eu já falei uma vez, mas vou repetir. Mas você já ia na igreja? Não, mas agora eu aceitei, só falta me batizar. Ó, nós vai conversar lá em cima, lá ver o que nós vamos fazer com você, você já sabe, né? Ou paga. Falei, amém. Falei, minha esposa, se me chamar na reunião, vou ter certeza de algo, eu vou falar do amor de Deus. Se eu morrer, eu vou morrer feliz, porque eu aceitei Jesus. Sei que se o ladrão, no último dia, do lado de Jesus, não era crente, mas ele reconheceu que Jesus era Jesus, que Jesus era rei. Ele se arrependeu, porque a partir do momento que você se arrepende, Deus entra com a providência. E ali ele foi, Jesus olhou para ele e falou assim, hoje mesmo vai estar comigo. Você vê. A salvação é meio complicada, cara. Eu tento entender, mas não tem entendimento. É algo inexplicável. Nós não sabemos se é o A, se é o B. Mas eu sei de algo. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E a fé daquele ladrão salvou ele, porque ele teve fé que Jesus era Jesus, né? Olhou para ele e falou. O outro não, o outro já levou tirou uma onda. Mas ele não, ele foi esperto. Nessa noite nós temos que ser espertos. Ser atento à palavra do Senhor. Daravassé ne mandou. Eu não sei porque Deus está falando falar, mas eu vou falar. Nós temos que parar de brincar com as coisas de Deus. Muitas das vezes nós brincamos, levamos as coisas na brincadeira e assim vai. Quando Jesus voltar, você estava brincando, agora você quer o quê? Então vamos levar mais a sério as coisas de Deus. Vamos acreditar na palavra profética do Senhor. Porque o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor estava na situação daquela mulher, parou o enterro, brecou. Quando Jesus chega, ele breca tudo. Brecou minha situação, brecou tudo. Hoje não devo mais nada. Não paguei também, mas também não devo, não sei. Quem fez foi Jesus, porque milagre não se explica, milagre se vive. Eu não sei como ele pagou, mas só sei que foi pago. Porque ninguém vem na minha porta. E eu entro em favela, prego e falo. E inclusive, uns tempos desse atrás, até um PCC aceitou Jesus. Me conheci na cadeia e aceitou. E eu falei, não paguei, mas quem pagou foi Deus, porque até hoje não vieram cobrar mais. Então, milagre não se explica, milagre se vive. O milagre dessa mulher aqui não se explica, milagre se vive. E o filho dela viveu e foi entregue, restituiu para sua mãe. E Deus está falando essa noite, aquilo que você perdeu, Ele vai restituir para você. Eu não sei que você anda perdendo, mas chegou o dia que Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu durante esse tempo todo. Chega de perder. Amém? Chega de perder. Nós servimos Deus vivo. Nós não podemos aceitar mais. Muitas das vezes nós aceitamos o que Satanás coloca sobre a nossa vida. Muitas das vezes nós se incomodamos, se assustamos, ficamos com medo. E nisso ele entra e aproveita. Nós temos que parar de aceitar. Colocar, eu não vou deixar. Eu sirvo um Deus vivo e eu profetizo. E você tem autoridade para profetizar onde chegar. Nos ossos secos. Você viu como Ezequiel fez? Filho do homem, profetiza. Porque
que ele está falando é para mim e você profetizar. Nós somos filhos do homem, não falou os anjos. Anjo profetiza, não, é eu e você. Nós temos que começar a profetizar felicidade, bênção na nossa casa. Por favor, encerrar. E foi devolvido para sua mãe, o seu filho, único. Creio eu que deve ter sido uma grande felicidade para a mãe. E ali fala que ficou conhecido por toda a circunvizinhança. Que Deus está falando que o teu milagre vai ficar conhecido em todo Santo André. O milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser reconhecido a Daravaçu, aonde você passar. O milagre foi feito na minha vida, onde eu passo, todo mundo fala, aquilo lá vai um milagre, está vivo. Ali vai um milagre, sabe por quê? O milagre somos nós. O milagre somos nós. E muitos falam, ali vai um milagre. Porque só Deus para mudar. Só Deus para transformar o coração daquele jovem. Porque toda hora queria brigar. Jovem de barba branca, mas é jovem, né? Queria brigar toda hora, qualquer coisa queria brigar. Hoje não, hoje falta os outros me bater. Aí eu falo, tá amarrado, Satanás. Já era, acabou. Se põe de pé. Até aqui o Espírito Santo me conduz. Espero que vocês guardem essa palavra na tábua, no coração, e que o Espírito Santo continue falando com vocês grandemente. Vou passar para a pastora, agradeço minha rica oportunidade. E as palmas louvam o Senhor.